E ontem o presidente Jair Bolsonaro quebrou o silêncio e falou sobre o ministro Sérgio Moro. Direto para Brasília, som e imagem, Luciana Verdolim. Olha, o presidente Jair Bolsonaro rompeu o silêncio e saiu em defesa ontem do ministro da Justiça Sérgio Moro. Isso depois de ter se recusado, no início da semana, a comentar a polêmica em torno dos vazamentos de mensagens de quando Moro ainda era juiz lá em Curitiba. Ao ser perguntado se achava normal a ligação estreita entre o então juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, o presidente se irritou e negou ilegalidade nas condenações da operação, por exemplo. Normal é conversa com doleiro, com bandidos, com corruptos, isso é normal? Nós temos unido lá de cá para derrotar isso aí. Ninguém forjou provas nessa questão lá da condenação do Lula. Foi a primeira vez essa semana que o presidente defendeu claramente o ministro da Justiça, apesar de terem sido várias as sinalizações de apoio. Na terça-feira, o presidente e o ministro chegaram e ficaram juntos durante toda uma solenidade militar aqui em Brasília. E na quarta-feira à noite, eles foram ao jogo do Flamengo, aqui no estádio Mané Garrincha. O ministro não parecia lá muito à vontade, mas foi aplaudido diversas vezes pelos torcedores. Segundo Bolsonaro, desde a época de Médici, que costumava ir ao Maracanã, que um presidente da República não era tão bem recebido no estádio de futebol. E ele fez questão de não poupar elogios ao ministro Sérgio Moro. O que ele fez não tem preço. Ele realmente botou para fora, mostrou, né, as vísceras do poder, né, a promiscuidade do poder no tocante à corrupção. A Petrobras quase quebrou, fundo de pensões muitos quebraram. Para Bolsonaro, o ministro Moro já faz parte da história do Brasil. Por isso, ele minimiza os vazamentos. Se vazar o meu aqui, tem muita brincadeira que eu faço com colegas ali que vão me chamar de novo e tudo aquilo que me chamavam durante a campanha. Aí houve uma queda criminosa, né? Uma invasão criminosa. Se é o que está sendo vazado, é verdadeiro ou não. O ministro ontem participou da assinatura do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente vítimas de violência, juntamente com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, a primeira-dama Michele Bolsonaro e vários ministros aqui do governo. Sérgio Moro lembrou que quando foi convidado para assumir o Ministério da Justiça, a intenção dele e do presidente Bolsonaro era exatamente combater a corrupção e os crimes violentos no país. De Brasília, Luciana Verdolim. José, era uma defesa esperada, né? Era uma defesa esperada, chegou tardiamente, né? O Bolsonaro verbalizou a sua defesa em relação ao Moro com 4 dias de atraso. Ele fez isso porque estava com receio de que saísse alguma coisa mais grave, alguma mensagem mais comprometedora. Então, taticamente, ele aguardou alguns dias. E aquela ida ao estádio com o ministro, ela envolve uma coreografia que explica muito do que está acontecendo em Brasília. Sérgio Moro hoje é um personagem sub júdice, então ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Agora, ele é uma pessoa popularíssima, isso ficou muito claro no estádio, se é que alguém ainda tinha dúvidas. Ficou uma impressão ali de que ele foi até mais ovacionado, mais aplaudido do que o próprio Bolsonaro. Então, se você encurta todos os horizontes do ministro, ele tinha a perspectiva de ser indicado para o Supremo no final do ano que vem. Já não se sabe se isso vai sobreviver ou não. Se ele é inviabilizado também no governo, ele pode muito facilmente se transformar num candidato presidencial competitivo. Bolsonaro sabe disso, então ele sabe que não pode simplesmente abandonar o ministro, até porque a essa altura não há razão para que esse abandono ocorra. Então ele, com atraso, amparou o ministro e o ministro, que era esteio moral do governo, agora está sendo amparado pelo presidente. Então houve uma mudança no status do ministro Sérgio Moro.